Bom dia, meus amores, vamos começar mais uma aula de história e hoje nós vamos iniciar o nosso terceiro capítulo, onde está falando que todos temos uma história, né? Todo mundo tem uma história para contar, seja ela triste ou seja ela alegre. Aí no livro de vocês, na página 28, tem um trechinho de uma história, né, do escritor Fernando Sabino. Ele compartilhou do livro O Menino no Espelho. Então, vocês vão ler e vocês vão observar onde ele fala sobre uma lembrança que ele teve quando ele era menino, né? Ele descreveu o que acontecia quando ele era menino, né? Que ele vivia na casa e quando chovia, gotejava, né? Caía, tinha goteira. Então era um corre-corre e os adultos ficavam aborrecidos, mas ele não ficava aborrecido, ele ficava feliz, ele achava que era legal, ele brincava, se divertia. Então ele partilhou aí uma história, né? Do que aconteceu com ele, uma lembrança. Então todos nós temos essa lembrança, temos alguma coisa em que nos lembramos do que aconteceu com a nossa família ou com um amigo na escola. Então a gente sempre tem. Então por isso fala que todos nós temos uma história, porque a gente tem história para contar, né? Uma lembrança. Então, depois que vocês lerem com calma, junto com a mamãe, com o papai, vocês vão responder essas duas perguntas aí. Que, na sua opinião, lembrança como essa ajudam a contar a história de alguém? Por quê? Aí você vai escrever se sim ou se não, né? Se vocês leram, ajuda a contar a história e vai colocar o porquê. E depois você vai contar sobre uma lembrança que você tem, ou com a sua família, ou com seu amigo. Vai escrever, tá bom? E na próxima página, na página 29, está falando que você tem uma história. Lembra que em alguns capítulos atrás nós estudamos sobre o quê? A identidade, né? Que ela é utilizada para poder identificar cada um, né? Diferente. Então, nela consta o nosso nome, o nome da mamãe, o nome do papai, aonde a gente nasceu, né? A cidade em que a gente nasceu e a data de nascimento, certo? Só que antes da gente ter a nossa identidade, a gente tem a certidão de nascimento, né? Que ele é um documento histórico. Por que é um documento histórico? Porque ele conta a nossa história. Por que ele conta a nossa história? Nele consta também o nosso nome, a nossa data de nascimento, a cidade em que nascemos e o nome da mamãe e do papai. Só que a certidão de nascimento, ela tem mais detalhes, ela tem mais coisas, né, escrita, como o nome dos nossos avós, o nome dos nossos avós maternos. Quem são nossos avós maternos? É a mamãe e o papai da nossa mamãe. E os nossos avós paternos é a mamãe e o papai do nosso papai. Então, na certidão de nascimento consta também o nome deles, constam também o local em que a gente nasceu, o nome do hospital que a gente nasceu, né? Isso não tem na identidade. Então, por isso a certidão, ela também é considerada um documento histórico, porque ali tem um pouquinho da nossa história, né? E aí, ó, tá aí. Também a linha do tempo. Por que a linha do tempo, né? Porque a linha do tempo, ela tem a data e ela tem um acontecimento sobre o que aconteceu naquela data, né? A gente já fez algumas linhas do tempo, onde consta a data em que ocorreu e abaixo o que foi que ocorreu naquela data, né? Então, ali também conta a nossa história, também serve para contar a nossa história. Então, ainda os documentos oficiais, como a carteira de identidade, que você já conhece, e a certidão de nascimento. Então, a linha do tempo, a carteira de identidade e a certidão de nascimento são uns documentos históricos, porque ali são documentos onde conta a nossa história, certo? Então, depois dessa informação, você vai responder aí. Número 1, o nome que parente aparece na certidão de nascimento, né? Eu acabei de falar para vocês qual é o nome dos nossos parentes que aparece. Então, você vai marcar um X. E depois, que outros documentos oficiais podem ajudar a contar a nossa história, né? Além da certidão de nascimento, existem outros, né? Que a gente também estudou aí nos capítulos anteriores. Então, na página 30, nós vamos ver objetos pessoais. O que são objetos pessoais? São objetos nossos, né? Que ajudam a contar um pouco da nossa história, como roupa, como brinquedo, né? Que fazem parte, né, do nosso dia a dia e são nossos. E ajuda a contar a nossa história sobre o que aconteceu
naquele momento. Então tá aí, ó. Os objetos que você usa no dia a dia também ajudam a contar a história. A forma como eles são utilizados, os materiais usados, como fazê-los e o modo como são feitos. Vão mudando com o passar do tempo. Ou seja, aí, ó, tem alguns objetos onde ajuda a contar a história, né? No caso, é a história do nosso país, né? Do que vem acontecendo. Aí tem uma moeda, tem uma garrafa, tem uma escova, né? E tem um potinho de creme dental, né? Aí tá aí, ó, a moeda de prata foi encontrada, né, em escavações. Então, a moeda, essa moeda, né, do passado, ela é igual a que a gente utiliza hoje? Não, né? Com o passar do tempo, ela foi se modernizando, ela foi se modificando. Aí, ao lado, tem a garrafa de água. Foi trazida ao Brasil por volta de 1860. Ela é feita de um tipo de cerâmica, né? Como se fosse barro. Hoje em dia, a gente não usa mais esse tipo de garrafa, né? A gente usa garrafa de plástico, a gente usa garrafa de vidro. Dificilmente a gente usa de cerâmica e de barro, né? Então, ó, com o passar do tempo, foi se modernizando, foi se modificando. E aí, ao lado, uma escova de dente que era usada há mais de 150 anos no Brasil. Ela foi encontrada sem as cerdas, né? Que são aquelas pontinhas brancas que a gente passa no dente, né? Com o passar do tempo não tem mais. Então, ó, aí ela tá, ó, ela é feita o quê? Com pele de porco. As cerdas, né, elas, naquela época, ela era feita de pelo de porco. E hoje em dia, não, a gente não escova mais, né, o dente com pelinho de porco. Então, ó, com o passar do tempo, foi outra coisa que se modificou. E abaixo é uma latinha onde se guardava, né, o creme dental, que também é outro objeto que se modificou, que hoje em dia, né, é uma bisnaguinha onde tem a pasta de dente. Então, aí você pode verificar com o passar do tempo, ó, foi se modificando o material, o modo, né, de fabricar esses objetos pessoais, que ajuda a gente no nosso dia a dia, né? A gente ainda utiliza esses objetos, só que eles são fabricados de outro tipo de material, né? De outra maneira. Então, aí, ó, na número 3, esses objetos são atualmente, ou seja, eles são usados hoje, a gente usa esses objetos, né? Descreva. Então, você vai falar se a gente usa esses objetos dessa maneira. A gente usa a moeda de prata, a gente usa a garrafa de cerâmica, a gente usa a escova de pelo de porco, a gente usa o creme dental ainda nessa latinha. Você vai descrever aí. Você e sua família costumam usar objetos como esse? Em que situação? Aí você vai escrever se vocês utilizam, tá bom? E eu também vou deixar no anexo para vocês pesquisarem